Ministério Esperança, Assembleia de Deus Cidade Alta, oração e estudo bíblico nas quartas às 20 horas, aos domingos às 19 horas, cultos de louvor e adoração. Ministério Esperança, Rua São Paulo, número 802, Parque Cidade Alta, Nova Esperança, Paraná. Ministério Esperança, unidos no amor de Deus. Fale com o Ministério Esperança. 449-9945-0202. E-mail diretoria1@msn.com. Facebook Assembleia de Deus Cidade Alta e também pelo Donizete Silva Zete. Fale com o Ministério Esperança pelo WhatsApp 449-9945-0202. Saudar os irmãos, as irmãs com a paz do Senhor. Glorificamos a Deus por essa oportunidade que nós temos de estarmos aqui nessa noite para juntos louvarmos, engrandecermos ao Senhor nosso Deus. A você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, internauta, seguidora das mídias sociais, graça, saúde e paz seja sempre sobre a sua vida, onde quer que você esteja e vá. Aqui fala o Donizete Silva. Você pode curtir, compartilhar o vídeo no seu perfil pessoal, nos grupos e páginas que você segue, e também curtir nossas páginas e seguir-nos para receber notificações quando houver novas publicações. Na descrição do vídeo estão as informações institucionais e bancárias para você entrar em contato conosco e também fazer as suas contribuições ajudando-nos nesse projeto. Deus abençoe os que já estão nos acompanhando, como é o caso aqui do João Linardi, o Marco Paulo, que acompanha nos interagindo aqui com a gente nos comentários, a Maria Eduarda também. Deus abençoe grandemente, são os que aparecem aqui nesse momento. Eu quero trazer uma palavra para o seu coração nessa noite. A gente ora ao final do estudo. Esse texto que nós vamos ler está no Evangelho de João, capítulo 8, verso 1 ao 11. Evangelho de João, capítulo 8, versos 1 ao 11. Os irmãos podem nos acompanhar. O tema que a gente vai trabalhar nessa noite: perdoe, ame e abençoe. É o tema que a gente traz baseado nesse texto que faremos a leitura agora. Leia comigo, portanto, o Evangelho de João, capítulo 8, versos 1 ao 11. A gente sempre trabalha a nova tradução da linguagem de hoje, texto bíblico que diz assim: depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado, ensinando a todos. Aí alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam, irmã Francisca, acusá-lo. Mas ele, Jesus, se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, insistiram, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado,
que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher. E ela continuou ali, de pé. Então Jesus endireitou-se o corpo e disse: Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: Pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Amados irmãos e os que nos acompanham, esse texto é um texto fantástico, maravilhoso. E nós vemos aqui Jesus, o Yeshua em grego, conhecido também como Jesus de Nazaré, que não condenou essa mulher, pastora Ruth. É o centro da fé cristã, do cristianismo. Ele, e não nós, foi concebido pelo Espírito Santo, praticou milagres, inaugurou a igreja e morreu crucificado como forma de expiação de nossos pecados, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, de onde voltará. Por essas e outras razões, adoramos a Jesus como a encarnação de Deus, o Filho, a segunda das três pessoas da Santíssima Trindade. Devemos seguir, irmã Luísa, esse exemplo de Jesus e pregar um evangelho popular, o reino de Deus, inclusivo, pastora Ruth, de arrependimento. A prioridade da mensagem é que arrependamos dos nossos pecados e possamos ter a vida eterna, irmã Yasmin. Esse episódio nos mostra também que o evangelho, ele produz um vínculo afetivo de amor fraterno com as pessoas. Esse vínculo afetivo fraterno fazia que as pessoas enxergassem em Jesus, irmã Francisca, algo diferente e seguiam-no. Compreendiam, não por obrigação, mas pelo amor que Jesus queria objetivamente que elas, as pessoas, pudessem ver a sua condição miserável, não para julgar essas pessoas, condenar elas, mas no sentido de ajudá-las, levá-las ao arrependimento e viver de maneira honrada para a glória de Deus. A autoridade de Jesus não consistia em orgulho, hipocrisia, falsa moralidade, falso conservadorismo. Jesus agia em conformidade com o que mais tarde foi registrado em Romanos capítulo 14, versos 1 ao 10. Não usar regras humanas para manipular as pessoas em detrimento do viver por Jesus. Vai ficar um pouco extenso, mas eu acho interessante a gente fazer a leitura desse texto, para que as pessoas que estão aqui na igreja, os que acompanham também, possam ter conhecimento desse texto de Romanos, capítulo 14, versos 1 ao 10. São 10 versículos que dizem assim: Não julgue os seus irmãos na fé. Aceite entre vocês quem é fraco na fé sem criticar as opiniões dessa pessoa. Por exemplo, algumas pessoas creem que podem comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Verso 3: Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso. E quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o escravo de alguém, se ele vai vencer ou fracassar? Isso é da conta
do dono dele. E ele vai vencer porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Quem dá mais valor a certo dia faz isso para honrar o Senhor. E também quem come de tudo faz isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus o alimento. E quem evita comer certas coisas faz isso para honrar o Senhor também e dar graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor. Pois Cristo morreu e viveu de novo para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Portanto, conclui ele, por que é que você, que só come verduras e legumes, condena o seu irmão? E você que come de tudo, por que despreza o seu irmão? Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por ele. Olha que texto interessante. Portanto, pastora Ruth, o Evangelho é uma fonte de libertação para o ser humano, nunca um meio para a escravidão das pessoas, prender as pessoas. Regras impostas por homens e mulheres não estão acima de Deus e nem das necessidades das pessoas. Esse era o pensamento defendido pelo clérigo, pela igreja, pelos religiosos da época, que achava que a regra estava acima do próprio Deus, irmã Luísa, e das pessoas. E tanto isso é verdade que pregava a condenação, a morte daquela mulher, porque uma regra foi escrita num determinado tempo. Porém, como nós vemos no texto, irmã Francisca, Jesus seguiu outro pensamento. Eu não vou seguir essa regra que mata, essa regra que odeia, não vou seguir, mas está na lei. Não, eu agora estou trazendo liberdade para os cativos, estou trazendo bênção para os cativos. Eu não vim destruir, eu não vim matar, eu trouxe a vida. Ele preferiu ficar do outro lado, do lado certo, do lado do mais fraco. Olhou para a necessidade daquela mulher. Tem pessoas que só olham para a lei, só olha para aquela letra que mata, que prejudica as pessoas, quer usar o rigor da lei para acabar com a vida das pessoas. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho é vida, o Evangelho é perdão, o Evangelho é amor, o Evangelho é bênção para as nossas vidas. Lamentavelmente, nós temos uma tradição de condenar e proibir na igreja. Para quem deseja ser livre, no entanto, as grandes aulas de Jesus nos evangelhos ensinam-nos a lidar com as pessoas diferentes de nós. Não é porque a pessoa é diferente de mim, pensa de forma diferente, que eu preciso matar ela, acabar com a vida dela. Então, as aulas de Jesus no Evangelho é uma referência para nós, para a gente aprender a lidar com a pessoa diferente de nós e também com a fraqueza humana, sem cair num discurso de ódio, de falso moralismo, com a capa de santidade, que muitas das vezes está só a capa. Quando a gente vai ali, eu passei em frente ao cemitério, né? Tá ficando bonito, né? Ajustando tudo, enfim, você vai lá, o túmulo é uma maravilha, não é? Mas e o que tem dentro?
cheira bem? Então, muitas das vezes a pessoa está nessa situação. Quando você olha, tudo maravilhoso, enfim, mas o que está dentro dele? É isso que interessa, que importa a Deus. Então, o que deve importar não é a valorização da máscara, da reputação, ser visto, né? A Yasmin, não, quando eu chegar naquela escola, né, eu quero que as pessoas vejam a Yasmin falada, né? Então a Yasmin aprovada, o pessoal vai aplaudir a Yasmin, olha, mas que maravilha, que bênção. Então, não é esse o objetivo. O objetivo não é ser aprovado, aplaudido pelos outros, e sim fazer os motivos mais profundos, vamos assim dizer, o viver por Jesus e para Jesus. Estar do lado dos mais pobres, estar do lado dos mais fracos. É assim que Jesus se posicionou e é assim que nós devemos nos posicionar também. O Evangelho mostra a nós que Jesus, ele liberta as pessoas dessa escravidão, para que sejam livres e vivam uma vida sem ofensas a Deus no seu íntimo, livres do orgulho, da hipocrisia, do ódio, da falsa moralidade e do falso autoritarismo. Qualquer pessoa, seja homem ou mulher, na igreja ou fora dela, que vive esse orgulho, essa hipocrisia, esse ódio, essa falsa moralidade, esse autoritarismo, não conhece o Evangelho, não está bastante distante do que Jesus ele ensinou no Evangelho. Ao perdoar a mulher, Jesus nos ensina, sobretudo, que não fomos chamados para julgar, pastora Ruth, para condenar, mas para amar, perdoar e abençoar as pessoas. Importante a gente observar que às vezes o posicionamento físico, inclusive, ele fala muito acerca do que nós somos, do que a gente pretende ser, vamos assim dizer. Observe que todos estavam em pé, não é verdade? Mas Jesus estava sentado. Assim como eu estou falando com os irmãos, Jesus estava sentado, ensinando, pregando sentado. E aí, como é que faz? E o restante estava em pé, fizeram questão de colocar a mulher em pé, mas assim, todo mundo vendo aquele show, mas eles não tinham a autoridade que Jesus tinha. E olha que Jesus não falou muitas coisas. O silêncio de Jesus falou muito mais alto do que as muitas palavras e letras que eles invocaram. Então, por fim, a última orientação dada à mulher, pastora Ruth, foi a seguinte: vá e não peques mais. E isso revela que a liberdade que existe em Jesus é para que as pessoas, para que as pessoas vivam de acordo com os princípios estabelecidos no Evangelho. Não é uma liberdade, nunca e jamais, para que as pessoas, para que nós vivamos da forma como acharmos melhor. Então vou viver do meu jeito, da minha forma. A liberdade não é para isso. A liberdade dada é para que a gente observe os ensinamentos, as grandes aulas de Jesus, os princípios estabelecidos no Evangelho, e tenhamos a liberdade para viver de acordo com esses princípios. Vamos pensar nisso. Perdoar, amar, abençoar, como Jesus fez com essa mulher, é o que Jesus, o que Deus espera de cada um de nós. Estamos aqui, de você que está nos acompanhando também. Vamos orar? Querido Deus, nós louvamos o teu nome, queremos pedir a tua graça, queremos pedir a tua bênção. Muito obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, por termos a oportunidade de aprender do seu Evangelho, e que a gente tenha condições, tenha oportunidade de exercitar essa palavra sempre, ó Deus, perdoar,
aquele que nos ofendeu, amar as pessoas e abençoá-las, porque esse é o exemplo que tu traz, ó Deus, não condenar, não julgar, mas perdoar, amar e abençoar. Deus, abençoa-nos, portanto, nós que estamos aqui presentes, todos aqueles que estão acompanhando, os que vão assistir, ouvir o vídeo na sequência, no decorrer dos dias, que a bênção, a graça do Senhor possa estar na vida de cada um e de cada uma. É o nosso pedido, é a nossa oração, no nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Deus abençoe a você que está nos acompanhando. Aqui na igreja a gente tem um período de oração ainda, vamos apresentar a sua vida nas mãos do Senhor. Um grande abraço, uma ótima noite e até o nosso próximo encontro.